Olá, seja muito bem-vindo a este canal. Estamos iniciando um curso de HTML. Então, vem com a gente aprender HTML para a criação de sites. Vamos lá. O primeiro passo é ter um editor de texto no seu computador para poder escrever os códigos. O que eu recomendo é este aqui, Visual Studio Code, que pode ser baixado no site code.visualstudio.com. Você vai clicar aqui em fazer download, vai baixá-lo, vai instalá-lo. Depois disso, você vai abri-lo. Abrindo o programa Visual Studio Code, você vai fazer o seguinte. Acessa uma pasta, cria uma pasta chamada curso HTML, por exemplo. Vamos criar aqui uma pasta chamada aula 1. E nós vamos lá no Visual Studio Code e vamos em File, Open Folder e vamos abrir esta pasta que foi criada, aula 1. Feito isso, está aqui o nosso Visual Studio Code. Vamos clicar aqui em aula 1. Ele deve estar aberto assim. E aqui vai ter dois ícones. New File e New Folder. Aqui para criar um arquivo e aqui para criar uma pasta. Vamos criar um arquivo. Clica aqui. Nesse quadradinho que se abriu, você vai digitar aqui index.html e vai apertar Enter. Então, esse passo criou este arquivo que vai ser mostrado aqui. Você pode fechar aqui esse Get Started nesse xizinho. Deixe aberto só esse arquivo index.html aqui no seu Visual Studio Code. Esse arquivo vai ser a nossa primeira página HTML. O HTML ele é estruturado em tags, que são marcações que a gente diz dentro do HTML do conteúdo que a gente quer que seja incluído no nosso site. Então, a primeira tag que a gente vai aprender é a tag HTML. Eu vou escrever aqui HTML. E vou apertar Tab no meu teclado. Olha o que aconteceu. Automaticamente o Visual Studio Code já preencheu para mim a tag HTML e o seu fechamento, que é igualzinho, só que contém essa barra aqui. Então, HTML é uma tag que diz para o computador que o conteúdo daqui é um site, é conteúdo HTML. Então, nós abrimos o HTML e fechamos o HTML. A tag de abertura começa com menor que HTML, que é o nome da tag, e maior que. E para fechar a tag, nós temos o menor que, sinal de barra para a direita, e depois o HTML e depois o maior que. Se o seu editor de texto não preencheu automaticamente, você escreve exatamente como está aqui. Mas o importante é, abre a tag e fecha a tag. Dentro da tag HTML, nós colocamos o nosso conteúdo. Escreve aqui o seu conteúdo e salva. Então, File, Save. Esse arquivo estando salvo, você volta lá na pasta onde você criou o seu arquivo, vai estar lá um arquivo index.html. O fato da extensão desse arquivo ser HTML e não o seu nome poderia ser qualquer coisa. Você poderia colocar aqui, em vez de index, receita de bolo. O importante é não ter espaço nesse nome aqui. Eu escolhi index, mas você pode escolher qualquer nome, desde que você não use espaço. Não é bom espaço. Coloque hífen, por exemplo, para separar as palavras, se você quiser colocar mais de uma palavra. Então você vai dar um duplo clique nesse arquivo e vai abrir no seu navegador, no caso aqui o navegador Chrome, o site que você está criando. Minhas receitas de bolo foi o que eu escrevi no meu site aqui. Então vamos deixar aqui o editor de texto aqui embaixo e ali em cima o site que está sendo mostrado. Então, quando eu escrevo um texto dentro do HTML, ele vai ser mostrado ali no site. Eu vou escrever agora aqui uma outra linha. Vou escrever aqui ingredientes.
Repare que eu dei um Enter entre essa linha e essa. Então eu esperaria que quando eu salvasse e abrisse o site, ficasse um embaixo do outro, mas não fica. Porque no HTML a gente tem que escrever com palavras, com comandos, aquilo que a gente quer que aconteça. Como eu quero que isso aqui seja um parágrafo, eu tenho que colocar P. Então P é a tag para parágrafo. Eu escrevo P e aperto Tab. Repare que ele automaticamente criou P e barra P. Aí dentro eu recorto esse texto que eu quero e colo ele dentro do barra P. P barra P. Então isso aqui agora é um parágrafo. Eu vou repetir. Só que dessa vez eu vou fazer manualmente. Menor que, P, maior que. Ele já criou automaticamente o final. Eu só vou recortar e colar aqui. Então temos agora duas tags. Dois parágrafos. Se eu voltar aqui e recarregar a página, temos agora duas linhas. Então, nós aprendemos a criar parágrafos no HTML. Para que cada conteúdo fique numa linha separada, nós colocamos em parágrafos. Então, essa é a nossa primeira tag. Agora vamos aprender uma outra tag do HTML que é para criar listas. Eu vou criar aqui a tag, como é uma lista, e nessa lista eu não quero que a ordem seja importante, eu tenho que dizer para o HTML que eu quero uma lista. Então, lista em inglês é list, então L. Só que eu quero que essa lista seja desordenada. E desordenada em inglês é assim, unordered. Então você vai colocar de UL. O L quer dizer, é a tag para dizer que eu tenho uma lista. O L significa unordered list. Então, eu vou colocar aqui o L, vou apertar Tab. Vou escrever, aperto Tab. E ele colocou o L barra o L. Vou dar Enter. E dentro da lista eu vou colocar aqui o conteúdo da primeira receita do bolo. Eu vou salvar aqui, vou recarregar lá e vai aparecer. Repare que o fato de dizer que é uma lista, ele já deixou aqui uma margem do lado esquerdo para ter um respiro aqui, para indicar que tem um alinhamento. Eu até cometi um erro aqui de digitação. E vou colocar outro item aqui. 2 ovos. Repare que se eu salvar novamente vai ficar tudo na mesma linha. Dentro da lista eu não coloco parágrafos, eu coloco itens. Então eu coloco list item, ou seja, item da lista em inglês, que seria LI. Então eu coloco LI, a tag LI seria cada um dos itens da minha lista. Então eu coloco dentro das tags LI e vou criar uma nova tag LI tab. Ele já criou para mim a tag. Copio, colo e salvo. Repare que ele já cria essa indentação. O que é indentação? Indentação é o seguinte: HTML é a nossa tag pai. Ela engloba tudo. Tudo é filho do HTML. Todos os filhos do HTML têm aqui um espaço à esquerda de 2 espaços. O L é um dos filhos do HTML e LI é filho do L, por isso que o LI está a 2 espaços da marcação do UL. Então, o próprio Visual Studio Code fez isso para mim, mas eu poderia deixar tudo junto. Aqui ele vai tentar salvar porque eu tenho aqui um editor que está me ajudando. Mas, voltando aqui, agora nós temos aqui essas marcações de itens, que são essas bolinhas aqui, porque a gente disse que era uma lista e essa lista a ordem não é importante. Agora eu vou criar uma outra lista, vou copiar essa lista aqui e vou colar. Temos agora uma lista duplicada. Se a gente voltar aqui, a gente vai ter 2 listas iguais. Mas agora eu quero que essa lista seja ordenada, ou seja, os itens, a ordem é importante. Então eu vou trocar o U de unordered por O de ordered. Então seria agora um order list. Então é uma lista ordenada. Repare que quando eu troquei o O, aqui ele trocou no final. Vou voltar aqui, voltar para U. Ele mudou o U aqui e mudou o U aqui. Ele já percebe que essa tag é irmã desta. Elas são correlacionadas. Então se eu altero uma, não faz sentido a outra ficar inalterada. Então ele automaticamente faz a correção para mim. Então agora temos uma lista ordenada.
Vou voltar aqui no site, temos aqui o número 1 e o número 2. Esse número 1 e o número 2, eu poderia colocar aqui 1 e 2 aqui. E vai aparecer em duplicado agora, porque o HTML também vai colocar o dele, mas o importante é o seguinte, imagine que você faz a sua lista com 10 ingredientes, e depois você descobre que não, o ingrediente número 1 agora é um outro ingrediente. Meia xícara de açúcar. Aí você teria que mudar, voltar esse aqui para ser o 1, aí colocar esse aqui para ser o 2, esse aqui para ser o 3, você teria todo o trabalho de ter que alterar os números. Então a gente não coloca os números. A gente deixa que ele coloque os números. A gente só coloca que esse aqui primeiro vai aparecer como 1. O outro vai aparecer como 2. Então ele que vai criar a numeração automaticamente, porque a gente disse que essa lista é ordenada. Então cada item vai ter um número maior do que o anterior. Então essa é a nossa primeira tag para criar listas. Agora vamos aprender a colocar uma imagem no nosso site. A tag para criar imagem é IMG, de image em inglês. Então vou apertar Tab e ele já criou automaticamente dois parâmetros aqui. IMG é a tag. Dentro da tag a gente pode colocar parâmetros. São comandos que eu estou dizendo para alterar aquela imagem. Você é uma imagem, mas não é uma imagem comum. Eu quero colocar 2 argumentos aqui. O primeiro deles é source, que em inglês quer dizer origem. Então eu quero dizer que a origem da imagem é... Aí eu vou pegar aqui no Google e vou escrever aqui bolo de cenoura. Vou procurar aqui imagens. Eu vou escolher uma imagem qualquer aqui, clicar com o botão direito e aqui em copiar endereço da imagem. Cuidado, não é link, é endereço da imagem. Você copia, volta lá no seu site e cola aqui em src. Talvez o seu endereço seja um pouquinho diferente desse daqui. Ele seja mais curto. Depois eu vou explicar por quê. Mas o importante é você cola aqui o src, cuidado que tem que estar entre aspas. O src igual, entre aspas, o que você copiou, fecha aspas aqui no final. Se você for aqui em View e Word Wrap, ele vai quebrar isso aqui para ficar em várias linhas, para você poder não precisar ficar navegando para a direita. Então, aqui eu tenho um fecha aspas aqui, ó, antes, depois do conteúdo que você copiou tem aspas e antes tem que ter aspas. Mas a nossa tag image está aqui, eu vou salvar. Fui lá em File e Save. Ou apertei Ctrl S ou Command S se você for no Mac ou Ctrl S no Windows. Vou voltar lá no site e está lá a nossa foto do bolo. E a tag image IMG, ela contém mais atributos, mais parâmetros. Outro deles é esse daqui. Só de passar o mouse aqui em cima dele no Visual Studio Code, ele já te traz umas dicas aqui, ó, para que serve esse atributo. Ele é um texto alternativo. Imagine que a pessoa abriu o seu site num navegador muito antigo que não sabe renderizar imagens. Ele poderia mostrar um texto, então você pode colocar aqui um texto descritivo, um bolo de cenoura. Então, seria um texto alternativo àquela imagem. Se uma pessoa que é deficiente visual abrir o seu site, ela não vai conseguir ver, mas ela pode pedir para um leitor de tela ler o site para ela. E ela vai saber que aquela imagem, no lugar onde tem aquela imagem, há um bolo de cenoura. Então é uma alternativa à imagem em si. Só para quem ficou curioso de saber por que esse link aqui é tão grande, é que na verdade isso aqui não é um link. Eu poderia ter um link normal. Vou tentar copiar um outro aqui. Tá, esse daqui, ó, repare que ele começa com HTTPS. Tudo que começa com HTTP ou HTTPS é um link para uma imagem. Então eu vou colocar uma outra tag IMG aqui com essa outra fonte. Então nós teremos agora duas fotos de bolo no site.
E elas são diferentes, ó, tem as duas fotos aqui, só que uma é um link e outra é a própria imagem. Só que uma imagem é um conjunto de códigos que só o computador entende para mostrar a imagem depois, é o chamado código binário. Mas eu preciso escrever isso dentro de um HTML, que é um conteúdo que um humano pode ler. Eu que estou escrevendo isso aqui, então o HTML é feito para humanos, então eu precisaria representar esse HTML, essa foto, em um texto, com caracteres. Então, existe uma codificação chamada codificação base 64. Tem um vídeo aqui no canal explicando como funciona a codificação base 64. Mas basicamente é o seguinte, eu pego a foto, que é uma linguagem que só o computador entende, uma linguagem binária, e converto em uma representação dela em texto. Então esse texto aqui é uma codificação equivalente à imagem, e essa imagem então ela está dentro do site. Então qual que é a diferença? Essa imagem aqui, quando o navegador abre o seu site, essa imagem já está dentro do seu site, enquanto que essa aqui é um link externo. Então, se por exemplo estiver sem internet, ou esse site aqui estiver fora do ar, esse site que estamos criando, a imagem não apareceria, porque ela depende de um terceiro, e aqui não. A própria imagem faz parte do HTML. Não existe melhor nem pior, depende do contexto. Você poderia, por exemplo, armazenar essa imagem aqui dentro do seu próprio site para ficar independente de terceiros. E essa aqui, a própria imagem, faz parte do HTML. Significa que esse aqui, quando o navegador abre, ele primeiro tem que ler isso aqui e depois ir lá no site, ler a foto. Então tem um passo a mais. Então são formas diferentes de colocar a imagem, mas as duas são válidas. Então temos aqui o nosso site. Agora uma última coisa. Repare que aqui no navegador, todos os sites que a gente está navegando têm um nome. Esses nomes não fazem parte do site em si, são metadados, são dados a respeito do site. No HTML a gente coloca metadados com a tag head, de cabeçalho. Então eu vou colocar head, /head, e uma das tags que a gente pode colocar dentro do head é uma tag chamada title. Então dentro de title eu vou colocar aqui minhas receitas. Vou salvar. Vou voltar lá no site e aqui agora em cima, ó, repare que temos minhas receitas. Não faz parte do site em si, do conteúdo do site, mas é um dado que o navegador, por exemplo, usa para mostrar aqui nessa abinha. Então, aqui no head nós colocamos metadados. E só para finalizar, como nós temos aqui o cabeçalho, o HTML espera que a gente tenha o corpo. Então eu coloco body, em inglês corpo, e fecho. Então tudo isso aqui que a gente escreveu, o correto é colocar dentro do body. Então nós temos o HTML, tem dois filhos apenas, head e body. Dentro de body é que a gente coloca tudo aquilo que a gente fez no nosso curso, que são os parágrafos, as listas. Eu vou apagar essa imagem aqui porque ela... Não, vou só fazer ela ficar escondida aqui. Mas repare, nós temos o HTML, tem dois filhos, head e body. Repare que eles estão no mesmo alinhamento. Agora o body tem vários filhos, dois P's, uma UL, uma OL e duas imagens. Então, esse aqui é o corpo do HTML e esse aqui é o cabeçalho. Aqui é o conteúdo que vai aparecer no site. Aqui são informações a respeito do site. Então, essa é a nossa primeira aula. Nos vemos na próxima. Obrigado.